aí como eu estava falando, sabe assim, é até perverso você cobrar de um indivíduo só que faça uma modificação absoluta e total, sabe assim, conservando todos os outros segmentos errados, sabe assim, deformados. Então é querer demais. A gente cobra do dependente químico uma coisa mágica, quase um milagre. Ele tem que fazer tudo sozinho. Você não mexe no contexto social, você não mexe no contexto familiar, você não mexe no contexto da segurança, você não mexe na educação, sabe? Se a gente sabe, você tem uma família que na maioria das vezes, sabe assim, cobra do dependente, sabe assim, porque o dependente simboliza a parte podre dela, e ela não quer corrigir a parte podre, ela quer responsabilizar um só. Não, eu sou perfeito, você é que é a banda podre da situação. E não é isso, não existe isso. Quando você fala isso, eu vejo assim, existe ignorância, sacanagem Tudo. e injustiça da parte da família que cobra, que exige dele uma mudança e ela não muda, de uma família que interna o dependente químico numa clínica, numa comunidade terapêutica, e quer que a instituição seja responsável pela mudança dele, para ela se eximir de uma mudança particular. Exato. Ou mesmo quando ele está institucionalizado, na própria instituição, a instituição achar que só ele que tem que mudar, mas ela não tem Sabe que como é que eu fazer vejo? mudanças de melhoras no tratamento. Eu vejo o dependente químico como se fosse o Judas da história. A família precisa de um Judas, a sociedade precisa de um Judas, a justiça precisa de um Judas, a polícia precisa de um Judas. Então vamos arrumar quem? O dependente químico. Ele é o Judas, sabe? É ele que é o problema. E não sou eu. Eu sou perfeito, eu estou atuando perfeitamente, a segurança está perfeita, a família é linda, sabe assim, a educação está maravilhosa. Não, mas o Judas é o dependente. Como assim? O Judas seria, o Judas representa Eu acho que é o contrário. A traição. Eu acho que é o contrário. Mas ele, como bode expiatório, ele é legitimado um Judas daquela família, ou mesmo da sociedade, Exato. como representante de tudo que, da falta de mudança da própria sociedade, da própria família, dos erros todos. Dos erros todos, sabe? Assim, da irresponsabilidade toda que existe a nível policial, a nível de segurança, a nível familiar, a nível social. Essa porcariada toda que existe, que a gente convive com isso, eu acho que deformados somos nós, sabe assim, que resistimos a toda essa quantidade de bandalheira que existe aí. Quando você me traz isso, eu penso a nível existencialista. Eu acho que você está nos falando aqui, doutor Fernando, de uma visão existencialista do dependente químico, sendo um Judas no meio da sociedade da sua família, em que ele representa tudo aquilo de desajuste, de doentio que está na família. Então é algo mais existencial. Que está no social, que está no familiar, que está na segurança, que está na educação, que está sabe, na saúde. Aí você precisa de justificar na isso política. Tudo com quem? Aí você arruma um Judas, que é o dependente químico, o bode expiatório. Isso. E aí ele se torna um representante. Isso. Ou seja, ele se torna um meio, um mecanismo de defesa para que as pessoas se desconectem das questões dela, transferindo para ele toda uma questão. Não que ele não tenha as questões dele, os problemas dele. Não estou isentando o dependente químico do problema, não estou fazendo isso, não é mas isso. Mas a sociedade, muitos familiares se aproveitam. Se aproveitam não, elas produzem. Elas produzem, mais do que se aproveitar, produzem. O que elas produzem? Não é se aproveitar. Porque se eu falar que se aproveitam, eu estou dizendo o seguinte, a pessoa já tem uma deformação, a família se aproveita disso e usa a deformação do familiar, do outro, né? Lá da pessoa que ligada, ou seja lá o que for, né? Do social, seja lá o que for, aproveita disso e diz assim, não, vou aproveitar a deformação dele e vou para não mostrar e não tratar as minhas deformações. Vou justificar as minhas, né? Vou aproveitar dele e justificar as minhas. Eu estou dizendo ao contrário. Sabe assim, não eles produzem. Exatamente. Eles produzem a deformação do outro para mim justificar a minha. Então, a nível mais existencialista, vamos dizer assim, até que ponto o dependente químico hoje, mesmo que a gente precise de uma forma regular, científica, natural, tratar da doença dele, a nível mais existencial, a gente precisa, os profissionais, as pessoas de forma geral, precisam ter essa visão maior, mais ampla, mas mais do que uma visão crítica, uma visão
dessa trama Tem que ter uma visão social. global, tem que ter uma visão global da situação. De uma trama social. Você não pode isentar os outros segmentos sociais e responsabilizar um só e querer exigir que esse um só faça mudança. Isso é absurdo, isso é um contrassenso, sabe? E é contrassenso porque para que eu exija a mudança de outro... Eu tenho que mudar. Primeiro. Claro. Primeiro. Eu só posso exigir as coisas que eu, sabe, se tenho competência e capacidade para fazer. Se eu não tenho, não devo cobrar do outro. Né? Isso daí dá pano para manga, isso é muito sério. Dá. É por isso que eu não queria Porque começar a muitos falar. familiares e muitos profissionais exigem, cobra, espera, tem expectativa, até ajuda o dependente É químico. fácil. Mas- O dependente químico. É ele que é o vagabundo. É ele que é o isso. É o problema. Aí você começa a arrumar uma porção de adjetivos, né? Sabe, que agora tentaram até contemporizar, né? Chama de doença. Tá, beleza, que chame lá do nome que quiser. Ok. Só que eu acho indevido que se chame de qualquer nome. Que se chamasse de santo também é indevido, porque não é isso. Sabe, assim, eu acho que a gente tinha que dividir as responsabilidades e as culpas, sabe, assim, e entender o seguinte, que o dependente químico, ele não é um elemento sozinho nesse contexto todo. E nem se pode cobrar dele uma coisa que o contexto não é capaz de fazer. Que não Perfeito. tem competência para fazer. Essa é uma visão assim, o doutor Então, Fernando. tipo, eu só posso cobrar aquilo, sabe assim, que eu posso fazer. O que eu já Além fiz disso, comigo. O que eu já fiz comigo, exatamente, o que eu posso fazer. Então eu só posso cobrar que o outro faça isso. Se eu não me cobro nada, se o social não se cobra nada, se o familiar não se cobra nada, se a segurança não se cobra nada, se o religioso não se cobra nada, eu vou cobrar de um só. Perfeito. O que eu quero? Quero milagre, mágica, é o quê? Então você, familiar, você profissional, você Se religioso... responsabilize. Exatamente. Entra também na história, participa. Entre nessa dimensão mais de competência de si, Isso. para se cobrar Se modifique. uma evolução, uma melhora, um progresso Isso. pessoal, um amadurecimento Isso. pessoal, para que você possa ter uma legitimação, Se uma modifique, consciência tranquila exatamente. para poder cobrar do outro, né? Exato, porque é muito bonito você ficar nessa coisa, nessa teorização do tipo assim, porque o outro, eu tenho que ser isso, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter tolerância, como assim? Eu tenho que ter nada, eu tenho que ter respeito pelo outro, entender que o outro não está sozinho na batalha. Doutor Fernando, Claro. eu acredito, né, dentro dessa coisa da cobrança, né, em termos fenomenológicos, quanto mais eu cobro de mim mesmo para eu reorganizar, reharmonizar, reequilibrar Posso dar uma a vida, receita? Cobra o que você cobra, sabe assim, de você ser do outro para você. Isso, A cobrança que você faz pro outro, reverte. isso. Cobra de você. Tipo Exatamente assim, o isso que eu ia tô falar. fazendo? Isso, comigo, Comigo. por mim, para Para mim. família. Cobre Isso. da família. E quando Sabe eu assim, me o que eu tô fazendo cobro, pra e quando eu me receber, pra cobro, mudar? eu me Nada. torno mais competente. Claro. Quando eu me cobro, não no sentido de culpa, tá? Quem está nos ouvindo aí, não Não estamos é falando culpa, de não. culpa, de punição, nada disso. culpa, não. Cobrança para evolução, para É tratamento, melhora, eu tô falando de para tratamento. investimento pessoal, isso é importante. E quanto mais, pegando isso que o doutor Fernando está nos falando, eu me cobro em termos de evolução, de investimento em mim, isso, energeticamente, acredito, vai atingir positivamente aquele dependente químico que eu estou ajudando. Claro. Porque quando eu for cobrar dele, ele sabe que a nível vai Eu existir estou um campo, fazendo o que eu estou cobrando. e ele vai Eu sentir- faço o que eu Exato. estou cobrando. Ele vai ver né? que eu estou sendo coerente. Isso. Que eu estou sendo coerente em Isso. relação àquilo que eu estou querendo, desejando, Isso, esperando o melhor isso. dele, eu estou fazendo comigo Sabe primeiro. por causa de quê que Isso é eu importante. acho? Eu acho falso. Quando até os profissionais mesmo começam naquela história de achar que tem a receita, sabe, assim, para dependência química, é bonitinho, né? Tá tudo ali bonitinho. Não, eu estou isento disso. Sabe assim, o erro está no outro. Que isso, pô? Eu tô tão errado quanto, ou eu tão certo quanto. Sabe? Se eu acerto comigo, eu acerto com o outro. Se eu erro comigo, eu erro com o outro. Evidentemente, isso aí é, porra. Não tem Eu acho que de uma disso, forma sabe? mais simples, a gente usou termos técnicos aqui hoje, mas de uma forma mais simples, você que é profissional da área de tratamento de dependência química ou familiar, se você quer ajudar com qualidade e com competência esse dependente químico, se ajude a ser primeiro. Não é Se verdade? modifique, se corrija, sabe? Corrija a sociedade, corrija os outros, corrija a segurança, cobre do governo, cobre seja lá do quem for, sabe? Assim, mas cobre coisas,
sabe assim, que você acha que é possível para você e para o outro, Pra sua que é evolução. útil para você e para o outro, que é agradável para você e para o outro, sabe? Não fique cobrando do outro uma coisa que você por comodidade, ou seja lá o que for, por comodismo, por covardia, eu acho mais apropriado a covardia, sabe? Assim, você só resolve cobrar do outro, de você não, como assim? Então Eu você- sou o lindinho na história, defeita do Então outro. você que tem um dependente químico, não seja covarde. Não seja covarde. Antes de cobrar pelo amor dele, de Deus. cobre de você primeiro. Isso, E você cobrando de isso. você, você vai poder ser melhor para você. E sendo Isso. melhor para você, você será melhor para o outro. Cobra da justiça, que não Oferecerá seja o melhor covarde. para o outro, com certeza. Cobre da justiça que não seja covarde, cobre da polícia que não seja covarde, cobre da política que não seja covarde, cobre desses segmentos todos. Incorporar a responsabilidade pelo erro, que a gente até hoje, sabe assim, foi covarde o suficiente para omitir e não assumir. Vamos começar a ter responsabilidade com os nossos erros? Não está na hora? Não está na hora de começar a fazer isso? Não adianta eu ficar aqui no meu comodismo, porque eu sou psiquiatra, eu sou infalível, eu sou covarde. Não, eu posso ser covarde ou mais. Porque o que a gente vê em clínica habitualmente? A gente vê, sabe assim, um bando de profissional que se acham donos da razão. E onde é que está essa razão? Está onde? Está na clínica? Está onde? Ninguém sabe. Com essa situação, com esse contexto que a gente vive de erro para todos os lados, cadê a razão? Qual que é a razão? Aí você fica cobrando de um só, porque o coitadinho está lá, desprotegido. Exatamente. Né? É o problema. Ele é o problema. Então é mais fácil a tal da laranja podre, né? Nossa, Tira a laranja podre do balaio, porque o balaio é feito de covarde. Sabe? O balaio está cheio de covarde. Então você tem que tirar a laranja podre, porque para mim adoraria que todas as laranjas apodrecessem, porque sabe, as laranjas covardes não podem Vamos colocar o dependente químico como essa laranja podre. Até que ponto as outras laranjas que estão dentro do saco, elas não estão bichadas também? Sim, não são E azedas. não aparece. E não são azedas. Não são azedas. É. Então vamos sair da hipocrisia, né? Vamos sair disso, vamos parar com isso. Eu acho que se Vamos deixar parar a com essa gente mentira. continua esse vídeo. Aí eu vou falar. E Para, vou falar... chega, tá bom. Já deu. Que bom, obrigado. Foi ótima a sua presença. Dê o seu like, faça seus comentários e compartilhe aí o nosso canal. Um grande abraço. Tá.